Meus queridos irmãos, vocês sabem que eu não sou polêmico, né? Eu não gosto muito de polêmica. Eu trago sempre aqui a palavra, leio um versículo e trago uma palavra de Deus para vocês. Mas tem horas que a gente tem que trazer alguns assuntos que são polêmicos, né? Inclusive, tem um assunto que está gerando muita polêmica na internet, que é o Miguel, né? Miguel, não acredito, eu acredito que chama Miguel de Oliveira, que é um jovem de 14 anos que ele se intitula, auto-intitula como profeta, ele não se intitula como pregador. Então ele está na mídia, está nas redes sociais, a gente precisa vir aqui e trazer um assunto sobre isso. Eu vou colocar agora para vocês aqui o nosso a nossa vinheta para vocês, que a gente tem que ter essa vinheta aqui, né, para alegrar o nosso Café com Cristo. Café com Cristo com Denis. Você quiser deixar um pedido de oração, entendendo o nosso contexto, como eles falou, diariamente, uma palavra de Deus para Que você vai chegar lá na frente pleno e poderoso. Pleno. você. Se você quiser deixar seu pedido de oração, entendendo. Café. É isso aí, gente. Já vai começar o nosso Café com Cristo aqui. Já rodou a vinheta. Já vou pedir para você compartilhar o nosso vídeo. Se inscrever, vai lá, se inscreve. Já temos 80 amigos aqui, isso é muito bom. Você imagina assim, Denis, mas 80 pessoas são poucas pessoas. Não, não são não. Você imagina 80 pessoas dentro de uma sala. Quantos anos que uma pessoa, um pastor ou alguém aí, demoraria para colocar 80 pessoas, às vezes, dentro de uma igreja, dentro de uma sala? Então, sou muito feliz que tem 80 pessoas aqui que já nos assistiu ou que nos assiste diariamente. Então, se inscreve no canal, deixa o seu pedido de oração, deixa o seu comentário. E hoje nós vamos entrar em um assunto polêmico que eu não queria entrar, que é o Miguel de Oliveira. A mídia social, o poder que ela tem para levantar a pessoa ou destruir. Mas vamos entrar nesse assunto aqui hoje. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 7, versículo 15. Aqui nossa Bíblia. Isso aqui, ó, nossa Bíblia é o nosso alimento diário. É por aqui que a gente aprende a não ser enganado pelos falsos profetas e as inovações dos dias de hoje. Vamos lá. Mateus 7, versículo 15 diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso aqui é a palavra de Deus está falando. Dos falsos profetas, né? Que eles vêm como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Interiormente, lobos devoradores. Isso é a palavra de Deus que está nos falando. E tem um pregador, tinha, né? Porque já morreu no século XVIII, 1800 alguma coisa. Ele escreveu uma frase, eu vou colocar a frase para vocês aqui, que eu acho muito interessante e ela se aplica muito bem aos dias de hoje. Deixa eu colocar minha fotozinha aqui na câmera para me aparecer para vocês. Esse pregador chamado Charles Spurgeon, tá vendo aqui em cima aqui, ó, Charles Spurgeon, ele foi considerado o príncipe dos pregadores. E ele disse essa frase lá em 1834, alguma coisa assim. Eu não vou falar a data assim exata para vocês, que eu sou muito ruim de datas e ruim para decorar frases, essas coisas. Eu tenho essa dificuldade. Mas ele disse essa frase aí, que essa frase eu decorei muito bem essa frase, porque ela tem feito muito sentido nos dias de hoje. Chegará um dia em que, no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. E quando eu falo do menino Miguel, aí o profeta, ele se intitula profeta, eu costumo dizer que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda juntos. Talvez aquele evangelho que ele tem pregado ali, aquilo que ele tem feito, as polêmicas que ele tem entrado, os podcasts e tudo ali, talvez seja só o ambiente que ele anda, o evangelho que ele vive e a forma que ele é ensinado.
Eu vou colocar para vocês agora o vídeo dele, tá? Para vocês verem, não sei se vocês já conhecem, ele tá na mídia. Ele tá realmente na mídia mesmo, o Miguel. Tinha até uma menina, não sei o que, Souza lá também, que fazia muitas firulas para pregar. Eles estão chamando ela de o novo Souza, esqueci o nome dela, alguma coisa é Souza. Mas vamos lá, vou colocar o vídeo para vocês agora, para vocês tirarem as próprias conclusões e a gente falar um pouco sobre o assunto. Prestem bem atenção. Olha o que esse menino faz dentro da igreja. Se não lembra muito bem a frase do Spurgeon. Muita gente dá ouvidos, muita gente aplaude, muita gente entra e acredita, talvez porque seja o meio que eles andam. Muitas vezes não são conhecedores da palavra. Acabou de soprar o negócio no meu ouvido. Vamos só até aqui. Esse menininho, Miguel Oliveira. Ele tem culpa? Ele é maduro o suficiente? Não. É um jovem de 14 anos que está exposto na mídia. Que talvez seja o convívio dele. Talvez seja o entendimento dele. Talvez sejam as pessoas que estão o influenciando. E eu tenho muitos amigos conhecidos que são youtubers, influenciadores. E as redes sociais hoje dão muito dinheiro, envolvendo em polêmica principalmente, porque hoje ele está envolvido nas polêmicas aqui, vários podcasts, vários canais falando do Miguel de Oliveira. Eu não sou de reagir, não sou de falar sobre isso, mas a Bíblia aqui nos fala sobre isso aqui, ó. Mateus 7, vou ler para vocês novamente, versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E a gente erra porque a gente não conhece as Escrituras, a palavra de Deus, e a gente não vive o reino de Deus aqui na terra. A gente tem que viver o reino de Deus aqui na terra, alimentar da palavra, se conectar com Deus para que a gente não caia nessas bravatas, né? Infelizmente, um evangelho de palhaços entretendo os bodes. Isso foi Charles Spurgeon que disse. Eu quero trazer para vocês agora um vídeo do pastor Osiel Gomes falando sobre profetas e profecias, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção no que o pastor disse aqui, nessa pregação dele falando sobre profetas. Vou colocar na tela para vocês agora, tá? E esse é o vídeo do pastor Osiel. A uns pôs Deus na igreja, apóstolos, evangelistas, profetas. Aqueles ali eram homens escolhidos por Deus para um momento específico, que hoje a igreja segue como sendo um dom. É um dom que o Senhor nos dá para desempenharmos a sua obra. Eles não cessaram. Mas o profeta com ministério para andar para cima e para baixo, esse não existe. Presta bem atenção no que ele falou aqui. O profeta para andar com o ministério, o dom, para cima e para baixo, esse não existe. Não existe mais. Também é importante o irmão entender que o profeta que tem aquele dom, que recebe aquele dom para profetizar, ele tem que ter na sua mente que a sua função não é causar confusão. Prestem bem atenção nisso. Não é para causar confusão, nem polêmica, nenhum tipo de vergonha para o evangelho. A sua função não é para perturbar ninguém. A função dele não é para amedrontar ninguém. À luz da Bíblia, 1 Coríntios,
capítulo 14, versículo 3, está bem claro a palavra do Senhor. O que profetiza fala aos homens para edificação, para encorajamento e para consolo. Profeta que anda por aí colocando pavor e medo não tem profecia de Deus. E conforme Jeremias capítulo 28, versículo 9, tem a profecia que vem do próprio coração do profeta, não é do coração de Deus. Vocês escutaram bem o que ele falou aqui? Tem profecias que vêm do próprio coração do profeta e não vem de Deus. O que existe de profetada hoje em dia e não profecia, o que existe de gente andando atrás de profecias e profetas e tem levado profetada por não conhecer a palavra de Deus, não está no gibi, minha gente, meu povo. A palavra de Deus é a verdadeira profecia. Denis, você não acredita em profecia? Acredito sim, Deus já falou comigo através de outras pessoas. E naquele momento que aquela profecia verdadeira chegou ao meu coração, eu senti na hora que era de Deus. Então, aqui está o pastor Osiel Gomes falando, e mais adiante aqui ele vai falar, vou colocar só mais um pouquinho, ele vai falar também das pessoas que andam atrás de profecias de casamento. Prestem bem atenção no que ele vai falar daqui a pouquinho. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque o ministério profético cessou, não existe ministério profético. Ninguém pode dizer, eu sou profeta aqui na igreja, não existe isso. Também quero deixar bem claro aos irmãos, quem está me assistindo aí também. Não procure profeta para saber se você vai casar ou não vai casar. E qualquer profetinha... Isso aí tá cheio em todos os lugares. Gente procurando profeta para casamento. E ele fala, qualquer profetinha que andar com essa história, esse é o primeiro sinal de que ele é mentiroso. Deus não levanta profeta para andar atrás de casamento. Paulo diz, case com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O casamento é uma escolha tua, não é do profeta e nem de Deus, porque Deus não vai casar, quem vai casar é tu. A escolha... É muito bom que ele fala, né? Paulo falava, né? Que quem vai casar é tu. É eu e você aí que a gente está procurando. E eu, graças a Deus, eu encontrei a Jaqueline e ela me encontrou. E nós, através disso aqui, ó, do discernimento da palavra, do que a Bíblia nos ensina, a gente observou um ao outro para ver se não estava caindo em uma esparrela, se não estava caindo em buraco. Ele vai falar sobre isso aqui de pessoas sendo enganadas e casando com pessoas que eram verdadeiros bots, né? Então, hoje nós temos que ter cuidado com os falsos profetas, as inovações que tem nos dias de hoje. As inovações que têm acontecido nos dias de hoje aí, muita gente caindo, muita gente aplaudindo e muita gente seguindo essas pessoas, né? E a palavra, ela é a melhor profecia. Ela aqui está escrito assim, ó, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje, amanhã, ele é o alfa e o ômega. Jesus é o único caminho que conduz à salvação. Não há outro caminho senão por ele. Aqui na Bíblia está nos ensinando o caminho certo para a gente chegar à salvação e viver uma vida melhor aqui na Terra. Então, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a nossa bússola para ter uma vida melhor e a gente ser semelhante a Cristo, né? A Bíblia nos ensina a gente ser pequenos cristos aqui na Terra, porque ser cristão nada menos, nada mais é do que ser pequeno Cristo na Terra. Então a gente tem que andar à luz da Bíblia para a gente não ser enganado por falsos profetas, falsas doutrinas, falsas igrejas, falsas coisas que existem por aí. E a palavra de Deus é a verdadeira profecia. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, no sábado, né? Denis, você fez um vídeo no sabadão? Fiz. E provavelmente vou estar sempre fazendo mais vídeos no sábado, no domingo também. Deus abençoe sua vida. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Vamos buscar a Deus para que a gente não seja enganado. Infelizmente, o Miguel, não estou aqui para julgar o Miguel, nem para falar mal do Miguel, né? Mas, na pior das hipóteses, o menino
está colocando dinheiro no bolso com as monetizações, com as polêmicas que estão envolvendo as pregações dele e as firulas que ele tem feito dentro das igrejas e nos vídeos que ele tem pregado aí. Mas eu não quero julgar ele porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda junto. Então, se ele vive nesse mundo, para ele está tudo normal. Então, a gente precisa de fugir da aparência do mal. Deus abençoe sua vida.